Bom, irmãos, vamos iniciar com uma oração. Peço que todos fechem os olhos e vamos orar em nome de Jesus. Amado e bondoso Deus, em nome de Jesus Cristo, nós estamos mais uma vez dentro desta sala virtual, aonde nós nos reunimos, Senhor, toda segunda-feira para estudar a sua palavra. Querido Deus, tua palavra está em nossa mão, Senhor. Nós vamos abrir ela em 2 Crônicas, capítulo 34 em diante. Pedimos que o Senhor nos abençoe. Nos ajude, Pai. Permita-nos que possamos guardar, assimilar, Senhor, compreender as passagens bíblicas e assim, Pai eterno, nós entendemos melhor a sua vontade. Nós te amamos, Senhor. Nós estamos aqui para aprender e nos tornarmos soberbos ou arrogantes. Estamos aqui para melhor fazer sua vontade, Senhor, entendendo sua palavra, ser usado como um vaso para o avanço do reino de Deus. Querido Deus, perdoe os nossos pecados, Pai. Pecamos a todo momento, Pai eterno, porque a nossa natureza nos impede de se aproximar de Ti, Senhor. Temos a natureza do pecado, Pai. Por isso te pedimos perdão, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nos ajude, abençoe em tudo, nessa oração que fazemos, pedindo em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Bom, todos já sabem, mantenham o áudio fechado, tá? E vamos soltar o áudio aqui, tá? Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 34. Ok, irmãos? Então vamos soltar aqui. 2 Crônicas, capítulo 34. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi seu pai. E no 12º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele, derribaram os altares dos Baalins. Ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles. Os postes ídolos e as imagens de escultura e de fundição, quebrou-os, reduziu-os a pó e o aspergiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. Os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés, de Efraim e de Simeão, até Naftali, por todos os lados no meio das suas ruínas. Tendo derribado os altares, os postes ídolos e as imagens de escultura, até reduzi-las a pó, e tendo despedaçado todos os altares do incenso em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. No 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, a Amaséias, governador da cidade, e a Joá, filho de Joacás, cronista, para repararem a casa do Senhor, seu Deus. Foram a Ilquias, sumo sacerdote, e entregaram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus, e que os levitas, guardas da porta, tinham ajuntado, dinheiro provindo das mãos de Manassés, de Efraim e de todo o resto de Israel, como também de todo o Judá e Benjamim e dos habitantes de Jerusalém. Eles entregaram aos que dirigiam a obra e tinham a seu cargo a casa do Senhor, para que pagassem aqueles que faziam a obra, trabalhadores na casa do Senhor, para repararem e restaurarem a sua casa. Deram-no aos carpinteiros e aos edificadores, para comprarem pedras lavradas e madeiras para as junturas, e para servirem de vigas para as casas que os reis de Judá deixaram cair em ruína. Os homens procederam fielmente na obra, e os superintendentes deles eram Jaate e Obadias, levitas dos filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para superintenderem a obra. Todos os levitas peritos em instrumentos músicos eram superintendentes dos carregadores e dirigiam a todos os que faziam a obra em qualquer sorte de trabalho. Outros levitas eram escrivães, oficiais e porteiros. Quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor,
Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Então disse Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe deu relatório, dizendo: tudo quanto se encomendou a teus servos, eles o fazem. Contaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e dos que a executam. Relatou mais o escrivão ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. Safã leu nele diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, a Iacão, filho de Safã, a Abdom, filho de Mica, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim e pelos restantes de Israel e de Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor, que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram as palavras do Senhor, para fazerem tudo quanto está escrito neste livro. Então Ilquias e os enviados pelo rei foram ter com a profetisa Uda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tocate, filho de Arás, e lhe falaram a esse respeito. Ela habitava na cidade baixa, em Jerusalém. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim: assim diz o Senhor: eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as maldições escritas no livro que leram diante do rei de Judá, visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. O meu furor está derramado sobre este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, quando ouviste as suas ameaças contra este lugar e contra os seus moradores, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus moradores. Então levaram eles ao rei esta resposta. Então deu ordem o rei, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se juntaram. O rei subiu à casa do Senhor, e todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs no seu lugar e fez aliança ante o Senhor, para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. Todos os que se acharam em Jerusalém e em Benjamim anuíram a esta aliança. E os habitantes de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus de seus pais. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se acharam em Israel, os obrigou a que servissem ao Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Aqui, irmãos, essa passagem do rei Josias, que apesar de ter um pai perverso, né, muito ruim, idólatra, o avô praticamente um feiticeiro, a gente esperava que ele fosse pelo mesmo caminho, né? Mas não. O garoto tinha 8 anos e cresceu no temor do Senhor. Cresceu no temor do Senhor, desenvolveu, né? E aqui cita uma coisa interessante, irmãos. Entrou grande temor em Josias.
Em que momento aqui, irmãos, que entrou grande temor nele, que ele ficou praticamente assustado? Não foi quando ele tomou conhecimento do livro? Quando foram ler para ele, ó, vamos ver o versículo 14. E tirando eles o dinheiro que tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pela mão de Moisés. O livro, irmão, não tinha tanta importância que as pessoas tinham até se esquecido dele. Entenda uma coisa, irmão. Não é que cada um tinha um livro, só tinha aquele livro. Só tinha aquele livro. Ninguém tinha mais acesso. E o livro estava tão sem importância que as pessoas tinham até se esquecido dele. E acharam-se os livros. Porque o judeu, até o dia de hoje, irmão, eles têm 2 métodos para aprender e temer a Deus. Eles têm a lei, né? Eles têm a lei mosaica, que é a lei escrita, e tem a lei oral. A lei oral é tudo aquilo que eles aprendem dos mais velhos e vai passando um para o outro. É só um judeu nato consegue aprender tudo, né? Então, Josias provavelmente aprendeu alguma coisa pela lei oral, aquilo que estavam ensinando ele. Porque quando ele tomou conhecimento do livro, o que aconteceu? Olha só, o versículo 18. Além disso, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro. E Safã leu nele perante o rei, ou seja, o escrivão foi chamado, né, e começou a ler para o rei o livro. Olha o que aconteceu. Sucedeu que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes, ou seja, ele começou a ouvir o que estava lá e conferir com o que o povo estava fazendo. Ou seja, ele ficou assustado. Ele falou: meu Deus, é isso que Deus está mandando e olha o que o povo está fazendo. Aí, versículo 20. E o rei deu ordem a Ilquias, e a Aicão, filho de Safã, e Abdon, filho de Mica, e a Azafá, o escrivão, e Asaías, servo do rei, dizendo: ide, consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram as palavras do Senhor para fazerem conforme a tudo quanto está escrito neste livro. O que Josias está querendo dizer? Ele está ouvindo o livro e conferindo com tudo que ele viu lá atrás. Os pais, as pessoas fazerem e conferindo, ele falou: meu Deus, rapaz, a ira de Deus está acesa contra nós, porque olha só a diferença do nosso comportamento para aquilo o que Deus está nos mandando. Irmão, isso aqui não parece um pouco com a gente? Quantos de nós aqui não ficou chocado quando começou a entender a Bíblia? Nós ficamos em um determinado ambiente por 20, 30, 40 anos, sem ter o mínimo conhecimento da palavra, e quando a gente entendeu o começo, que a salvação por graça, pela graça, a gente já caiu no espanto. É mais ou menos isso que está acontecendo com Josias aqui. Josias está ouvindo a lei e falando: meu Deus, olha o que nós estávamos fazendo e olha o que Deus está mandando fazer. Outro ponto aqui de observação. Vocês estão percebendo como o livro, que é a Escritura Sagrada, nos abre os olhos e nos faz entender melhor a vontade de Deus? Vocês estão vendo? Isso aconteceu diversas vezes no estudo que a gente está fazendo. E hoje, nesse capítulo, a gente está vendo de novo essa situação. Pessoas que tiveram contato com a palavra e ficaram chocadas vendo o comportamento que eles tinham era completamente contrário daquilo que Deus pedia para que eles fizessem ou andassem. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Vocês estão entendendo? Então, guardem isso, irmão. Qualquer um
que falar qualquer coisa para afastá-los da Escritura não vem de Deus. Porque as piores abominações, quem fez foi justamente as pessoas que não fizeram caso da Escritura, que se afastaram dela. Então, qualquer lugar que ensinar vocês que não precisa estudar, ou que não tem importância, ou fizer qualquer comentário contra o estudo bíblico, vocês estão lendo agora na palavra de Deus. Isso é contrário à vontade de Deus. Todos os homens que tiveram conhecimento da palavra, o que aconteceu com eles? Eles se aproximaram de Deus. Eles se achegaram mais a Deus. Vocês estão entendendo? Então, vou fazer uma pergunta. É bom ou é ruim estudar a Escritura? É bom. A irmã Helena... Muito bom. É bom. Claro que é bom. É bom, né, irmã? E quando vocês estudam, vocês ficam mais longe ou vocês se aproximam mais de Deus? Aproxima mais de Deus. Muito maravilhoso. Sim, verdade. Exatamente, irmã. Me perdoa, eu tenho que fazer essa pergunta, por mais óbvia que pareça, tá? Tem que fazer, porque, sabe, a gente fica até um pouco assustado nos tempos que estamos vivendo hoje. A gente, às vezes, se depara com algum lugar ensinando que não deve estudar a Bíblia, deve só ler assim aleatoriamente, tá? Mas Josias já estava se santificando. E aí veio a profetisa e mandou um recado para os dois reinos. O reino de Judá e o reino das 10 tribos, que era o reino de Israel. Para o reino de Israel, foi falado, né? Foi falado um monte de maldições aqui, porque eles simplesmente ignoraram a Deus. Ela fala aqui no versículo 25, porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos, portanto, meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Olha só, Deus está irritado com aquele povo. Mas Josias, que era o rei do reino do norte, o reino de Judá, ele falou o seguinte, a profetisa: porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhes direis: assim diz o Senhor, Deus de Israel, porquanto as palavras que ouviste, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e chocaste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Então vocês veem aqui que o temor de Deus, gente, o temor de Deus, e a gente só pode ter temor de Deus quando a gente tem conhecimento de Deus. Então a gente tem que buscar na palavra de Deus. É uma bênção na nossa vida. É uma bênção. Alguém tem alguma pergunta para fazer sobre esse capítulo? Se alguém tiver, por favor, pode falar, irmãos. Senão a gente vai para o capítulo 35. Bom, aqui está muito claro, né? Está autoexplicativo. A gente vê o rei se humilhando, se convertendo, acabando com todos os ídolos, os incensos, né, oferecidos a outros deuses. E encontra-se o livro. Ele fica pasmo quando começa a ouvir o livro, alguém está lendo para ele, e depois vem a profetisa e dá um recado, que Deus se agradou do que ele fez, e do outro reino Deus vai cobrar caro, e a ira de Deus está acesa contra eles. Bom, é isso o resumo, né? Então vamos para o capítulo 35. Segundo Crônicas, capítulo 35. Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém. E mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do 1º mês. Estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou a servirem na casa do Senhor.
Disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor: Ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Já não tereis esta carga aos ombros. Servi, pois, ao Senhor vosso Deus e ao seu povo de Israel. Preparai-vos segundo as vossas famílias, segundo os vossos turnos, segundo a prescrição de Davi, rei de Israel, e a de Salomão, seu filho. Ministrai no santuário segundo os grupos das famílias de vossos irmãos, os filhos do povo. E haja para cada grupo uma parte das famílias dos levitas. Imolai o cordeiro da Páscoa. E santificai-vos e preparai-vos para vossos irmãos, fazendo segundo a palavra do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Ofereceu Josias a todo o povo cordeiros e cabritos do rebanho, todos para os sacrifícios da Páscoa, em número de 30.000 por todos os que se achavam ali, e de bois 3.000. Tudo isso era da fazenda do rei. Também fizeram os seus príncipes ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. Ilquias, Zacarias e Jeiel, chefes da casa de Deus, deram aos sacerdotes para os sacrifícios da Páscoa 2.600 cordeiros e cabritos e 300 bois. Conanias, Semaías e Natanael, seus irmãos, como também Asabias, Jeiel e Josabade, chefes dos levitas, apresentaram aos levitas para os sacrifícios da Páscoa 5.000 cordeiros e cabritos e 500 bois. Assim se preparou o serviço e puseram-se os sacerdotes nos seus lugares e também os levitas pelos seus turnos, segundo o mandado do rei. Então imolaram o cordeiro da Páscoa, e os sacerdotes aspergiam o sangue recebido das mãos dos levitas que esfolavam as reses. Puseram de parte o que era para os holocaustos e o deram ao povo, segundo os grupos das famílias, para que estes o oferecessem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés. E assim fizeram com os bois. Assaram o cordeiro da Páscoa no fogo, segundo o rito. As ofertas sagradas cozeram em panelas, em caldeirões e em assadeiras. E os levitas as repartiam entre todo o povo. Depois as prepararam para si e para os sacerdotes, porque os sacerdotes, filhos de Arão, se ocuparam até a noite com o sacrifício dos holocaustos e da gordura. Por isso é que os levitas prepararam para si e para os sacerdotes, filhos de Arão. Os cantores, filhos de Asaf, estavam nos seus lugares, segundo o mandado de Davi e de Asaf e de Enã e de Gedutum, vidente do rei, como também os porteiros a cada porta. Não necessitaram de se desviarem do seu ministério, porquanto seus irmãos, os levitas, preparavam o necessário para eles. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia para celebrar a Páscoa e oferecer holocausto sobre o altar do Senhor, segundo o mandado do rei Josias. Os filhos de Israel que se acharam presentes celebraram a Páscoa naquele templo e a festa dos pães asmos por 7 dias. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel desde os dias do profeta Samuel. E nenhum dos reis de Israel celebrou tal Páscoa como a que celebrou Josias com os sacerdotes e levitas e todo o Judá e Israel que se acharam ali e os habitantes de Jerusalém. No 18º ano do reinado de Josias se celebrou esta Páscoa. Depois de tudo isto, havendo Josias já restaurado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes junto ao Eufrates. Josias saiu de encontro a ele. Então Neco lhe mandou mensageiros dizendo: Que tenho eu contigo, rei de Judá? Não vou contra ti hoje, mas contra a casa que me faz a guerra. E disse Deus que me apressasse. Cuida de não te opores a Deus que é comigo, para que ele não te destrua. Porém Josias não tornou atrás. Antes se disfarçou para pelejar contra ele, e não dando ouvidos às palavras que Neco lhe falara da parte de Deus, saiu a pelejar no vale de Megido. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse a seus servos: Tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. Seus servos o tiraram do carro, levaram-no para o segundo carro que tinha e o transportaram a Jerusalém.
ele morreu e o sepultaram nos sepulcros de seus pais. Todo Judá e Jerusalém prantearam Josias. Jeremias compôs uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores e cantoras, nas suas lamentações, se têm referido a Josias até o dia de hoje, porque as deram por prática em Israel e estão escritas no livro de Lamentações. Quanto aos atos de Josias e às suas beneficências, segundo está escrito na lei do Senhor, e aos mais atos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Bem, irmãos, Josias, isso aqui já aconteceu anteriormente, quando ele encontra o livro da lei, ele começa a ver coisas que eles não estavam fazendo, que Deus mandava fazer, que eles não faziam. Qual é uma delas que a gente leu aqui? Tinha coisas na lei que Deus tinha dado ordem para que eles fizessem, mas porque não conheciam a lei, o livro, o que eles fazem? Nada. Você não conhece o que está lá, como é que você vai fazer? Isso aí, Janira Dantas. Celebrar a Páscoa. Gente, algo tão claro. Agora, para nós é claro, né? Para eles não. Tá? Lembra que eles ficaram... Josué saiu com eles, trouxe eles, né? Aliás, passou o Jordão, entrou, eles ficaram muito tempo depois, só depois que eles foram ler o livro, que eles viram que eles não tinham comemorado a Páscoa ainda, que Deus tinha ordenado que eles fizessem. E aí comemoraram também na época do profeta Samuel, passou-se um tempão, né? E aqui está falando que essa Páscoa que ele fez aqui foi uma das maiores que fizeram. Vocês sabem dizer por que é que vocês acham que essa Páscoa foi uma das maiores que fizeram? Vocês têm uma ideia? Aqui a gente vai ler, tá? Porque o rei resolveu doar da sua própria fazenda. Tinha muito gado. Os reis, gente, tinham muitos animais, muitos gados. E aí, assim, quando o rei doa, o que acontece com os outros oficiais que estão abaixo dele? Fica chato, né? Você não fazer. Então, todos eles começaram a doar também. Porque provavelmente o povo poderia ser que não estava muito bem, né? O país vindo de uma crise, vindo de guerras, né? O rei resolve doar, e isso em valor, gente, dinheiro era muita coisa. Então dá para ver que realmente ele queria agradar a Deus. Aqui no versículo 7, está falando o seguinte: e ofereceu Josias aos filhos do povo cordeiros e cabritos do rebanho, todas para o sacrifício da Páscoa, em número de 30.000 por todos que ali se achavam, e bois 3.000, e isto era da fazenda do rei. Vocês estão vendo que isso é da própria fazenda dele, né? A Páscoa, a orientação era que cada família, né, eles deveriam separar um cordeiro lá deles mesmo, mas ele resolve separar. E aí os outros oficiais que vêm logo abaixo, ó, também apresentaram os seus príncipes ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. Euquias e Zacarias e Jeiel, líderes da casa de Deus, deram aos sacerdotes para o sacrifício da Páscoa 2.600 cordeiros, né? De gado, aqui fala rezes, mas pode ser cabritos, cordeiros, de gado miúdo, e 300 bois, e assim vai falando assim. Então, houve uma doação muito grande. Então, todo mundo comemorou a Páscoa. E a Páscoa significa todos comeram carne, todos tomaram vinho, todos comeram erva amargosa, né? Todos eles participaram da Páscoa. Então, foi uma das maiores Páscoas que eles fizeram. E aí tem um fato interessante aqui também, né? Aliás, eu vou ler o versículo 18 que fala: nunca, pois, se celebrou
tal Páscoa em Israel desde os dias dos profetas Samuel. Nem nenhum rei de Israel celebrou tal Páscoa como a que celebrou Josias com os sacerdotes e levitas e todo Judá e Israel que ali se achavam e os habitantes de Jerusalém. Ou seja, quando fala que ninguém celebrou uma Páscoa igual a ele, gente, ele poderia fazer uma Páscoa diferente do que aquilo que está escrito? Não, né? Ele tem que seguir a regra. Então, o que diferenciou ele? É assim que a gente analisa e a gente encontra no texto também. A diferença, a Páscoa é a mesma, gente. Os elementos que usa para fazer a Páscoa é os mesmos, né? É a carne, o cordeiro, a erva amargosa e o pão. Então, é os mesmos elementos. Então, mas como que o escritor então diz que foi uma Páscoa celebrada maior do que as dos outros? A doação que ele fez conseguiu ajuntar muito mais gente, né? Ele fez uma celebração muito grande. E aí tem o segundo ponto aqui que é interessante, irmão. Aqui, ó, deixa eu marcar aqui. Tem um fato curioso aqui, vocês perceberam ou não? Nesse segundo parágrafo de capítulo, do versículo 20 ao 27. Vocês não notaram alguma coisa interessante aqui? Isso aqui dá um estudo. A gente vai fazer um estudo assim, na próxima vez que a gente terminar esse estudo, aí a gente vai fazer um estudo mais teológico. O rei do Egito está saindo para a guerra, não tá? E Josias vai ao encontro dele, mas para enfrentá-lo, não vai? O que o rei do Egito falou para eles? Neco. Versículo 22. Eu vou pedir para a Lu Mantovani ler, irmã. Estamos indo lá. Não, lê primeiro, Lu. Ontem vamos trabalhar eu, Alex e a Ana. A gente fez uma dificuldade. Lê qual? Versículo 21 e o 22, por favor, tá? Neco, porém, enviou-lhe mensageiros dizendo: Não interfiras nisso, ó rei de Judá. Desta vez não estou atacando a ti, mas a outro reino com o qual estou em guerra. Deus me disse que me apressasse. Por isso, para te opores a Deus, para de te opores a Deus, que está comigo. Caso contrário, ele te destruirá. Josias, contudo, não quis voltar atrás e disfarçou-se para enfrentá-lo em combate. Ele não quis ouvir o que Neco lhe dissera por ordem de Deus e foi combatê-lo na planície de Megido. O que vocês perceberam aí, gente? É dois reis. De onde são esses dois reis? Josias e Neco. Da onde eles são? Josias é rei de Judá. Neco é rei de Egito. Egito, exatamente. Mas Deus falou com quem? O Neco. O Neco, o rei do Egito. Deus fala com o rei do Egito. Gente, vocês pararam para pensar que a Bíblia tem várias passagens aonde de vez em quando mostra que ele está falando com povos que está fora daquele povo que a Bíblia conta a história, que é o povo de Travou. Deus aparece para ele no sonho e fala: olha, Sara é esposa dele. Aí ele levanta e fala: oh, você tá doido, Abraão? Você quer jogar Deus contra mim? Você percebe que Deus aparece para outras pessoas, para outros povos. E nesse caso aqui, irmãos, Neco tá falando, Deus apareceu, falou com ele e mandou ele ir para a guerra. Ou seja, como que esse homem sabe que Deus falou com ele? Provavelmente esse homem já está tendo uma relação com Deus, mesmo fora de Israel.
Vocês estão entendendo, irmãos? Isso aqui é que a gente não vai abordar mais a fundo isso aqui. Mas o que a gente pode estudar nisso mais para frente? Existe um povo escolhido. É esse. Mas não significa que Deus não se relacione com outras pessoas. Porque para ele, todos são filhos. Mas ele escolheu um para manifestar nele a sua justiça. O povo de Israel era para ser o sacerdócio de Deus. O que é isso? É aquele povo pelo qual o mundo é santificado a partir daquele povo. Era para eles orar pelo mundo, era para eles abençoarem o mundo, né? Vamos supor que Israel fosse perfeito, eles não errassem. Eles iam ser um povo santo, um povo sem guerra, sem briga. Eles iam ser, como é que fala? A nossa luz. A gente olhar neles e falar, é daquele jeito que a gente tem que ser, gente, ó. Você viu? Deus está com eles o tempo todo. Deus está abençoando eles o tempo todo. Eles eram para ser a luz. Mas hoje, quem é a luz? Quem é a luz hoje? Abre, Adriano. Jesus. É Jesus. Jesus é a luz maior. Mas eu estou falando em relação a povos. Povos, né? Ou seja, Israel era para ser a luz. Hoje não é mais. Então, quem é a luz? Os cristãos? Exatamente. O que Jesus ele falou para nós? Que nós seríamos o quê? Para o mundo? A luz do mundo e o sal da terra. Exatamente. A luz significa, gente, aonde, ou seja, a gente é um marco, a gente mostra o caminho para que eles venham após a gente e venham atrás de Deus, né? Nós somos o povo que vai chamar as pessoas para vir conhecer a Deus. Nós somos a luz e o sal. Então, essa parte é interessante que você vê. Deus falou com Neco. Apesar de Josias ser um camarada temente a Deus, ele foi contra o quem? Ele foi contra a palavra de Deus. Ele não creu. E aí, acabou morrendo. Então, isso serve de lição para a gente. Tá? Nós somos o povo cristão, igual o judeu, que era a luz. Mas alguma coisa impede de Deus conversar com alguém, ou Deus ter um relacionamento com outra pessoa que não é cristão? Ele não é cristão, mas você vê a pessoa fala umas coisas esquisitas, mas ele só fala de Deus, é temente a Deus. A gente nunca sabe. Por isso que a gente nunca deve julgar as pessoas. Nosso papel é só evangelizar. A gente evangeliza, né? Agora, eu não posso dizer se aquela pessoa tem Deus com ela ou não. A gente nunca sabe. Sim, Lu, pode falar. Achei interessante aqui, né, que Josias comemorou a Páscoa, deu todos aqueles animais, né, para todo mundo comemorar a Páscoa. Ele viu lá o livro da lei, que o povo não estava fazendo, instituiu lá que todo mundo fizesse. E depois ele mesmo aqui enfiou o pé na jaca aqui, né? Porque ele mesmo morreu, porque ele não obedeceu aqui o que Deus falou para Neco. E ele mesmo morreu, não adiantou nada de tudo que ele fez. Deve ter mais informações que a gente não tem registrado, porque, tipo assim, ele não vai lá à toa brigar, né? Alguma coisa mais aconteceu, algum relacionamento ele tinha com outro rei que ele foi ajudar, alguma coisa tem a mais aqui. Só que o outro rei falou, ô Josias, vai embora, cara. Eu não tô aqui para brigar com você. Deus, sabe o Deus que você adora? Ele apareceu para mim e falou para eu que ele ia entregar aquele povo na minha mão. Então, sai da minha frente. Josias, ao contrário, tentou se disfarçar o povo dele e foi para a guerra. E perderam a guerra. Então, tem muita coisa para a gente tirar aqui de ensinamentos, né? Mas a gente vai ver que o próprio Senhor Jesus Cristo, para repreender o judeu, o que ele falou? Nós somos os fariseus, nós somos filhos de Abraão. Você está pensando o quê? Eu falei assim, vocês são filhos de Abraão? Vocês fossem mesmo conhecer. Mas, só para você ficar sabendo, Deus apareceu para muitas pessoas que nem era judeu. Ele fala de o general Amã, o assírio. Gente, por que Deus apareceu para aquele homem? Dá para entender? Não dá. Ele foi curado da lepra.
Aquele homem veio, se converteu, falou para o profeta, ó, eu estou voltando para lá, e a partir de hoje eu quero que me perdoe todas as vezes que eu entrar no templo de Dagon, porque eu estou entrando acompanhando o rei. Olha, que bonito, né? A viúva de Serepta, né? E vários outros personagens que aparecem na Bíblia que não eram de Israel. Não eram, gente. Tá? Então, Deus, ele sabe, tem muita coisa oculta que nós não sabemos. Tem muita coisa, gente. Deus, ele é muito grande. Ele olha para todos da terra como filho dele, porque, afinal de contas, veio tudo dele mesmo, não veio? Eu já fiz analogia aqui uma vez, eu vou fazer com vocês de novo. Só para vocês entenderem. Deus chama nós de filhos, não chama? E tem sentimento com a gente de filhos mesmo, gerado por ele. Tem. Como que a mulher gera, irmãos? Não sai algo de dentro dela. E isso não gera nela um amor, porque ela vê que saiu dela. Nós saímos da onde, irmão? Vocês lembram de onde nós saímos? Depois que Deus fez o bonecão. Do sopro de Deus, do ar que ele respira, né? Do sopro. Exatamente, gente. Nós saímos do sopro, nós saímos de dentro dele, irmão. Só não foi do ventre, mas foi de dentro dele. Então, Deus, ele tem esse sentimento quase que de mãe por nós. Todos que saíram dele. Nós saímos dele, irmão. Você é um sopro de Deus. Por isso que você não pode ser destruído. Depois de tudo, irmão, uns vão viver eternamente com Cristo e outros eternamente no sofrimento. Mas por que eternamente? Porque não pode ser destruído. Nós não podemos ser destruídos, porque Deus não pode ser destruído. E você é um pedaço dele. Nós somos um pedaço dele. Os anjos olham aqui para nós, irmão, com uma grande incógnita. Como assim? Esse povo que está na terra é um sopro de Deus. Gente, tudo que é de Deus, um fiozinho dele é santo. É Deus. Um pedacinho que sai dele é Deus. Nós somos um sopro que está se multiplicando na terra. Que está se multiplicando. Sabe? Tem muita coisa por trás disso tudo. Então, dá pra gente entender um pouco esse sentimento de Deus, porque para ele, irmão, nós somos gerados nele, saiu dele. Ele juntou o sopro com a carne e os dois juntos, ele fez alma vivente. É aí que está o grande milagre, que a gente não vai entender. Em algum lugar aqui dentro, irmão, a alma está conectando com a carne e fazendo essa ligação com a terra, para a gente poder se conectar com a terra. A morte é quando essa fagulha se desliga, aí a gente se desliga da terra, a alma perde o contato da carne, perdendo o contato da carne, você perde o contato com a terra também. Aí você é separado. Para onde a gente vai? Eu não sei, a gente não sabe, mas algum lugar que Deus reservou. Por que, irmão, que a gente não sabe? Porque a alma, ela foi feita para viver no corpo. Ela não é um ente à parte do corpo. Ela não vive à parte. Por isso que a Bíblia fala que o sopro volta para Deus que o deu. Está em algum lugar nele. Em algum lugar, não nele exatamente dentro dele. Está em algum lugar nele. Porque ela não foi feita. Por isso que haverá ressurreição. Porque senão Deus largava para lá. Mas o corpo tem que voltar. Aliás, a alma volta para a carne. Ela volta para a carne porque Deus fez a alma para viver na carne. É complicado isso, né? Ou não? Mas, bom, o próximo estudo que for mais teológico, aí vai ser assuntos mais assim, né? A gente já vai pegar o que a gente já aprendeu agora, e aí a gente vai entrar na parte mais teológica da coisa. Tem mais alguma pergunta? Acho que tem alguém que levantou a mão. Acho que foi a Lu. Ô pastor, essa guerra aqui, em algum momento está escrito se o Neco ganhou a guerra mesmo, ou se... Será que ele estava falando a verdade, que Deus falou com ele? Fiquei pensando nisso. Eu não lembro, mas eu acho que em Reis, eu acho que deve estar no livro de Reis. Depois a gente vai buscar lá para nós tirar a dúvida, tá?
Mas é que Neco não é o ponto da história, então pode ser que nem esteja falando dele. A Bíblia pega a linha de Israel, ela vai seguindo Israel. Neco é outra história, mas é interessante que ele cruza Israel. Você vê que os que cruzam por Israel acaba ficando registro na escritura. E aí a gente pega esses elementos, né? Fala, Deus falou com o Neco. Quando eu li isso a primeira vez, eu falei, mas como assim? Como assim? Falou com o circunciso? Olha o Josafá, parecendo fariseu, né? É na época em que eu era recebendo também. Como assim falou que esse circunciso? Né? Mas Deus sabe, gente, a gente é muito fraco, muito pequeno, não vai conseguir dimensionar Deus de jeito nenhum, gente. Hoje lá no jejum e oração foi lido mais ou menos isso, né? Sobre que o pastor deixou agora para as 18 horas, os versículos. Então foi mais ou menos isso que falou, né? Que às vezes a gente se acha tanta coisa, né? E na verdade nós não somos, né? Não, né? A gente é. Não somos nada. Sem Jesus não somos nada. Não é nada. A gente não é nada. A gente, Jesus é o nosso exemplo. Ele não deu só um ensinamento. Ele é aquilo que ele ensinou. Ele é amor, ele é humilde, né? Ele é caridoso. E quando a gente pratica essas coisas, nós estamos começando a nos parecer com ele, a se assemelhar a ele. Não porque a gente sabe, mas é porque a gente vê como ele é e a gente procura. E aí vai vir os combates, porque o mundo odeia Jesus e tudo aquilo que se parece com ele. Aí, meu filho, se quiser se parecer com Jesus, eles vão te odiar. Mas aí, paciência, né? Sim, irmã Petra, pode falar. Só uma palavra. O fariseu que está dentro da gente sempre quer sair para algum lugar, viu? Ele é terrível. Irmã Pedro, o fariseu que está sempre dentro da gente. Esse fariseu é terrível, irmão. Tem que pisar nele para deixar ele bem quietinho errado lá, porque senão ele sai para fora. Não, é verdade. Ela está falando, às vezes, se a gente não vigiar, a gente acaba julgando as pessoas, ou acaba sentindo algum tipo de orgulho, principalmente agora, gente, que nós estamos estudando a Bíblia, mas eu sempre foco nisso, explicando aqui para vocês. Nós não somos melhores do que eles. Se nós sabemos alguma coisa é porque Deus está mostrando para nós, como poderia estar mostrando para eles e não ter mostrado para nós? Então, a gente não deve aprender a palavra para se sentir melhor, não. É para auxiliar os que não sabem nada. Dar força para eles. Bom, gente, vamos lá? Então vamos aqui para o capítulo 30 é o 35 agora? Não, é 36. Segundo Crônicas, capítulo 36. O povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e o fez rei em lugar de seu pai em Jerusalém. Tinha Joacás 23 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. Porque o rei do Egito o depôs em Jerusalém, e impôs à terra a pena de 100 talentos de prata e 1 de ouro. O rei do Egito constituiu a Eliaquim, irmão de Joacás, rei sobre Judá e Jerusalém, e lhe mudou o nome para Jeoaquim. Mas ao irmão Joacás tomou Neco e o levou para o Egito. Tinha Jeoaquim a idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez ele o que era mal perante o Senhor seu Deus. Subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o amarrou com 2 cadeias de bronze para o levar à Babilônia. Também alguns dos utensílios da casa do Senhor levou Nabucodonosor para a Babilônia, onde os pôs no seu templo. Quanto aos mais atos de Jeoaquim e as abominações que cometeu, e ao mais que se achou nele, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel e de Judá. E Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Tinha Joaquim 18 anos quando começou a reinar, e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Fez ele o que era mal perante o Senhor. Na primavera do ano, mandou o rei Nabucodonosor levá-lo à Babilônia com os mais preciosos utensílios da casa do Senhor. E estabeleceu a Zedequias, seu irmão, rei sobre Judá e Jerusalém.
Tinha Zedequias a idade de 21 anos quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, seu Deus, e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz e tanto se obstinou no seu coração que não voltou ao Senhor, Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos egípcios, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Por isso, o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário. E não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. A todos os deu nas suas mãos. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei e dos seus príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram. Todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor seu Deus esteja com ele. Irmãos, aqui é interessante, né? Você vê que um rei acerta, começa a fazer o que é certo, aí na sequência vem 2, 3, 4, 5, sei lá quantos, tudo fazendo o que é errado, tudo fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, né? E se desviando, né? Ou seja, é praticamente difícil manter um reinado longo, né? E no temor de Deus. Mas aqui no final, você pode ver que tinha uma profecia de 70 anos, né? Por centenas de anos, milhares de anos, gente, Deus constantemente aparecendo e trazendo eles de volta, eles se desviam, Deus vai corrigir eles, aí depois traz de volta, e Deus fez isso o tempo todo com aquele povo, até que chegou Jesus Cristo, né? Foi o último juiz, o último libertador, né? Como a gente já explicou, os livros de Juízes, o que é os livros de Juízes, irmãos? Ali mostra Deus constantemente mandando alguém para livrar o povo, não é isso? Deus manda alguém para ir lá livrar o povo, né? Deus manda Gideão, manda Sansão, e ele vai mandando sempre alguém. Então, por isso que Jesus Cristo, todos esses representam Jesus, não é que representam Jesus, é que Jesus ele vem fazer o trabalho que todos esses fizeram, mas que não logrou o êxito a longo prazo, né? Rapaz, aqui tem um barulho, é aqui, né, que é o barulho no WhatsApp? Tá tocando aqui. Calma aí que tem alguns circuncisos mandando mensagem aqui, gente, mas ele vai, eu já fechei tudo aqui, vamos ver se para. Então, Jesus, ele é o último de todos os libertadores.
o santo, o que agrada a Deus de verdade, o nosso líder. O nosso líder. Lembra quando a gente disse, quando o rei acertava, todos acertavam? Porque o rei era o alvo. Eles olhavam no rei. Se o rei era temente a Deus, todo o povo, né, tinha tendência a ser temente a Deus. Então, o reinado ia bem. Não era assim? Então, Deus levanta um que vai reinar para sempre. Esse sim é realmente perfeito. E até hoje, e como isso funciona, gente? Até hoje nós olhamos para ele e temos Jesus como nosso rei, o nosso exemplo, e a gente vai seguindo ele, atrás dele. Ou seja, o último libertador que Deus mandou é Jesus, e funcionou. Só que aqui, acabando os 70 anos, observa, gente, tem outro fato curioso que a gente acabou de comentar no capítulo anterior. Qual foi o fato curioso que a gente comentou no capítulo anterior? Deus falou com quem? Com quem que Deus falou? Falou com o rei do Egito, né? Isso, com Neco. Isso, irmã Janira. E agora Deus aparece para falar com quem? O Nabucodonosor. O Ciro. Deus usa Ciro para tirar o povo da mão de Nabucodonosor, lá da Babilônia. Né? Se fala pouco de Ciro aqui, gente, tá? Ciro é usado por Deus. Olha o último versículo. Olha só o que está dizendo. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Ele está se referindo ao Deus Criador, ó. E me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém. Gente, Jerusalém não é a terra dele, não é a casa dele, mas isso é para deixar claro, ó. Deus está mandando ele, aliás, ele está dizendo, Deus me entregou todos os reinos da terra e mandou eu ir lá em Jerusalém edificar a casa dele. Deus teve que ir lá falar com outros povos, com outro rei. E falou mais, ó, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, o Senhor, seu Deus, seja com ele e suba. Então, aqui a história conta que ele foi lá e libertou o povo, o rei Nabucodonosor, e esse povo eles foram libertos e voltou de novo para sua terra. Deus falando agora com Ciro. Dá para duvidar que Deus fala com quem quiser, gente? Não dá para duvidar, a gente não sabe, né? Deus usou de Ciro agora, né? Vocês sabem de que região é o rei da Pérsia, gente? Quem é a Pérsia hoje, nos dias de hoje? Irã. O Irã, exatamente, irmã. Tá até em voga, né? Tá, por causa das guerras que estão tendo lá. Mas é aquele povo. O povo de Israel até hoje tem uma gratidão com eles. Sabe que o povo de Israel comemora todos esses eventos, né? Que estão na Bíblia. Eles comemoram todos esses eventos. E eles não se esquecem. Eles dizem que tem uma dívida com o povo do Irã. E que eles dizem, agora, né? Eles estão falando que provavelmente pode ser agora que eles estão retribuindo. Ou seja, libertando o povo irã de uma... como é que fala? É uma teocracia, né? Pesada e forte que está lá. Pode ser Deus usando agora Israel para libertar eles, né? Então, isso aqui é legal, que isso aqui envolve muito de história, né? Aqui envolve história também, mas é legal que o rei Ciro foi um dos reis muito poderoso. Gente, Nabucodonosor, hoje poderia ser quem? Estados Unidos, que era a nação mais forte naquela época. Era a nação mais poderosa, que ninguém encarava. Imagina uma outra nação indo lá e derrotando eles. Derrotando eles e tirando um grupo de gente que está lá dentro, né? Então, como a Bíblia mostra, o Egito já foi a nação mais poderosa que tinha na terra, Roma já foi, como várias outras, e nessa época aqui era o rei Nabucodonosor, né? Ou seja, tem até uns relatos lá em Daniel que perdeu a graça para ele reinar, porque não tinha mais lugar para ele invadir, tinha mais, o homem, como é que fala? Ele se cresceu, né? Assim, eu sou Deus. Meu Deus, ninguém pode me enfrentar. E foi quando ele ficou louco
e depois Deus aparece para ele e restaura a mente dele de volta. Era um homem muito poderoso, mas aí vem Ciro e vence, provavelmente, né? Deve ter alguma técnica nova de batalha, né, que ajudou ele, dando força, vencesse. Alguma pergunta? Deixa eu ver, eu vi um barulho aqui. A irmã Pedra, pode falar. Só mudando um pouco já que a gente está falando de Nabucodonosor, aquele sonho que ele teve lá, foi antes dele ficar doido ou depois? Antes, não foi? Eu acredito que foi antes, eu não estou lembrado, mas acho que foi antes. Da estátua lá, aquele sonho que era ouro, bronze, assim, veio parar em barro e ferro. E daí o barro significa daí Jesus Cristo como o último rei. Que é o significado daquele sonho lá. Exatamente. Mas isso está mais em Daniel. Daniel é que vai relatar melhor, né? Então, enquanto tudo isso está acontecendo aqui agora, irmão, nessa leitura, Daniel já está lá na Babilônia. Você vê que tem alguns livros conta o fato daqui, para quem está do lado de cá, de Israel. Outros está contando o fato de quem está preso. Então, tem ângulos de visões diferentes, né? Aqui também tem Jeremias, ó, vocês viram que aqui está falando de Jeremias, e tem o livro de Jeremias, né? Então, se nós pudéssemos olhar por cima no globo, tem coisas na Bíblia que está relatado em livros que está acontecendo quase que no mesmo momento e período. Outros estão mais afastados, né? Então, é interessante isso. Mais alguma? Fran, pode falar. Ontem no culto teve a leitura de Neemias, é outro também desse período, e ele toca bem no assunto de Ciro, que ele que foi o rei que libertou o povo de Israel depois de 400 anos de escravidão. Então, onde foi feita uma leitura que Neemias chorou, porque os muros da cidade de Jerusalém estavam todos derribados, né? E eles saíram daquela opressão da escravidão, mas mesmo assim eles estavam frágeis, né? Eles teriam que estar reconstruindo tudo, né? Então, bem interessante essa parte que foi tocada hoje. É legal mesmo, Fran. E você vê que quando o rei entra lá, você vê a preocupação dele de derrubar os muros, tudo. Por quê? Muro alto significa dificuldade para eu entrar lá, né? Tem a estratégia de derrubar todo tipo de edificação para que a pessoa se sinta fragilizada, aquele povo sintam-se sem proteção nenhuma, né? E derrubam também o templo para mandar o recado, né? O seu Deus não é nada. Tá? A gente vai derrubar o templo dele para mostrar que o nosso Deus é maior, porque tinha aquela guerra, né? Tinha a guerra de fato e a guerra fria, que é aquela que está acontecendo por trás, que é o meu Deus é maior do que o seu. Vocês viram, né, que diversas vezes, quando tem aqueles gritos de guerra, né? Ah, vê se seu Deus vai te livrar agora. Vocês lembram do rei Senaqueribe? O Deus do Egito não pôde livrar da minha mão. O Deus de não sei onde não pôde. O seu Deus também não vai te livrar. Então tinha aquele ar de que o Deus do meu povo é maior do que o Deus do seu povo. Então, quando eles entram lá em Jerusalém, a ideia é o exército de fora derrubar todos os muros, acabar com ele, derrubar o templo, que ali, quando você derruba o templo, você abate a moral do povo. Você está mandando um recado para o povo que eles estão só. O Deus de vocês te abandonou. Né? Ou seja, para deixar eles mais fragilizados. Então, quando Neemias volta com essa missão, ele não está só reerguendo o muro ou preparando Israel, mas ele está também erguendo a moral do povo. Ele está animando o povo de volta, porque eles estão vendo ali um sinal de Deus, né? Um sinal de reconstrução. Então tem toda essa, como é que fala? Esse peso psicológico que está acontecendo ali naquele momento também. A história é incrível, gente. Tem muita coisa, é incrível. E quando desemboca em Jesus no final, aí a vitória é maior e fica mais bonito ainda. Bom, irmãos, a gente não vai seguir, tá? Pra gente entrar no capítulo de Esdras,
no próximo, até para fazer a divisão correta das aulas lá, para colocar capa, né? Mais alguma coisa para comentar, vocês? Hoje ficou mais curto, né? Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, então, ou eu posso encerrar e aí a gente abre aqui para bater papo, né? Faz uma roda de conversa. Vocês preferem assim? Porque aqui, por enquanto estiver rodando aqui a gravação, tem que fazer perguntas que estão na leitura, hein, gente? Né? Para não confundir. Oi, irmão Josafá. Sim. Antigamente havia aquelas divisões, né, dos deuses, aquela confusão toda, meu Deus é melhor do que o seu, é mais forte do que o seu é fraco. Hoje é a mesma coisa. A gente ouve muita gente falando isso. Seu Deus não é nada, eu não acredito no seu Deus. E acredita lá em outras coisas, até hoje tem isso. E tem gente que acredita que o Deus dele vai entrar nas brigas dele, né? As brigas, Deus vai pesar a mão em você. Hoje mesmo eu respondi um comentário, alguém falou, você vai ver, por esses dias Deus vai pesar a mão. Eu falei, passa pra lá, macumbeiro, feiticeiro. Tô cansado de ver essas macumbas aqui, faz 18 anos essas macumbas de vocês, só pega em vocês essas macumbas. Por que eu falo que pega nele? Não é que pega, irmão, é que como eles acreditam, eles acabam sofrendo um abalo psicológico quando ele ouve da tribuna que Deus vai pesar e ele volta pra... Tem gente que volta chorando para casa, achando que Deus vai recolher ele, achando... Isso é a força psicológica que causa aquilo na pessoa, né? O Deus que eu creio, gente, meu Deus, ele não... Eu lendo a Bíblia, ele falou, abençoai os que maldiçoam. Não, como é que eu vou acreditar nessas pessoas? Não tem como, né? Eu falei para ele, passa fora, seu macumbeiro, feiticeiro, isso aqui não funciona aqui não, tá? Mas até hoje tem, irmã Carminha. Eles fazem, é aquela guerra do eu sou mais crente que você, então quando eu falar, eu profetizar, vai cumprir. É a mesma coisa desse povo dessa época. E eles erram igual. Como? Os da Bíblia que a gente viu, eles erravam porque não conheciam Escritura. Não foi isso que Deus falou? O meu povo erra por não conhecer a Escritura. É a mesma coisa, porque quando você lê... Exato. Quando você lê e aprende, o que você faz? Gente, eu não posso rogar praga. Jesus falou para não rogar praga. Como é que eu vou rogar praga? Não posso desejar o mal das pessoas. Aonde que está o amor nisso que ele falou que devemos amar como ele nos amou? Eu não devo rogar praga, né? Então, por falta de conhecimento bíblico, eles fazem coisas, eles estão tropeçando naquelas pedras lá dos judeus, que nós não devemos tropeçar nelas, gente. Por quê? Porque está tudo escrito aqui para nós não errar no mesmo lugar, né? Isso aqui é um mapa, a gente está falando assim, Josafá, não vai nesse caminho ali que tem um buraco ali. Então eu leio e falo, epa, ali tem um buraco, eu não vou. Mas quando você não tem isso aqui na mão, o que acontece? Você vai cair no mesmo buraco, que já caiu 1 milhão de pessoas, e você vai continuar caindo, e quem vem atrás de você vai cair também. Por quê? As pessoas não estudam o guia. Esse aqui é um guia. Você não tem o conhecimento, então você acredita que naquelas pragas, naquelas coisas que Deus vai fazer com você, quando eu vejo isso hoje, Deus mandou te dizer isso, Deus mandou te falar aquilo, Deus vai fazer assim com você, eu não acredito mais nisso mais não. Eu sei que Deus vai cobrar de mim, eu não sei se eu estou certa, mas eu acho que Deus vai cobrar de mim os meus erros de hoje depois, e não agora. Deus não vai me maltratar agora. Deus vai fazer tudo para que eu entenda que Ele é Deus. Deus está com a graça está posta, e Deus está pronto para perdoar todo aquele que se arrepende de verdade. E os que fazem maldade, Ele não vai pôr a mão. Está escrito na Bíblia, em Apocalipse, que hoje é o tempo, e Ele fala, quem está sujo, suje-se ainda. Quem está limpo, limpe-se ainda. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Eu não vou cobrar nada agora. Agora mesmo, gente, pode ter alguém fazendo mal para uma criança. Deus não vai pôr a mão. Ele não vai lá impedir. Mas tudo isso será cobrado. Tudo no tempo certo. Então, Deus não vai rogar praga em ninguém. Aliás, o povo não vai ficar rogando praga e vai acontecer. Eu, piamente, não acredito em nada disso. Sou prova disso, né? Vocês já viram lá, já me deram 1 mês, o outro me deu 1 semana, o outro me deu, teve um agora,
essa semana passada que falou que em uma semana que Deus ia me pegar. Já deu uma semana. Entendeu? Então, tudo isso é pessoas sem conhecimento bíblico, estão perdidas. Bom, irmãos, então vamos encerrar? Vamos fazer uma oração? Amém, irmã Carmen? Eu vou pedir para a irmã Lu Mantovani, ela vai fazer a oração e nós encerramos, tá bom? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, Senhor, por misericórdia, vamos te pedir, Senhor, que nosso coração seja humilde, nos ajuda a ser humildes, Deus, humildes assim como foi o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele seja o espelho para nós, que nós possamos ver, conhecê-lo através das Escrituras mais e mais, e que nós venhamos a seguir os seus passos e a cada vez mais ter prazer de ser como Ele nos ensinou que nós devemos ser aqui nesse mundo, que nós sejamos a luz do mundo e o sal da terra, e que o Senhor não precise falar com outros povos, que o Senhor fale conosco, que a gente leve o seu evangelho, Deus. O Senhor fala na sua palavra que se alguns não clamarem, as pedras clamarão, mas que nós não sejamos essas pedras, que nós sejamos os teus filhos prontos a te obedecer, em levar o teu evangelho a toda criatura. Senhor, te apresento todos que estão aqui, os irmãos também que não puderam estar aqui presentes, as irmãs lá do grupo das mulheres, os irmãos que estão participando da leitura do livro Peregrino. Senhor, te apresento todos os nossos irmãos que congregam conosco, da diretoria, todos na palma das tuas mãos. Senhor, nos revista do poder do alto mesmo, para que nós possamos vencer as tentações aqui desse mundo e levar o teu evangelho, custe o que custar, Senhor. Em nome de Jesus te agradeço, desde hoje e para sempre. Amém. 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 Amém.